Olá, irmãos, sobrinhos, companheiros de caminhada. É tão bom saber de notícias vossas, é tão bom saber que temos sido vistos em tantas partes diferentes e também no Algarve, um beijinho especial para o Algarve, onde sabemos que também somos acompanhados. Já sabem que estamos aqui para podermos louvar juntos, aprender juntos, ainda que de uma forma virtual. Até já! Teu amor, tu nos compraste e nos trouxeste para a tua luz. Tomaste meus fardos e a minha tristeza, não há mais dor. Para Deus é o nosso louvor, para Deus é nossa canção. Levantamos uma só voz, cantamos aleluia. Para Deus é o nosso louvor, para Deus é nossa canção. Levantamos uma só voz, cantamos aleluia. Correntes quebraste, os olhos abriste, um grande exército está-se a levantar. A morte foi vencida, temos vitória, vivo estás. Para Deus é o nosso louvor, para Deus é nossa canção. Levantamos uma só voz, cantamos aleluia. Para Deus é o nosso louvor, para Deus é nossa canção. Levantamos uma só voz, cantamos aleluia. Aleluia, cantamos aleluia. Aleluia, cantamos aleluia. Aleluia, cantamos aleluia. Aleluia. Do louvor glorioso, glorioso, glorioso. Seu nome é glorioso, glorioso, glorioso. Do louvor glorioso, glorioso, glorioso. E nós cantamos glorioso, glorioso, glorioso. Para Deus é o nosso louvor, para Deus é nossa canção. Levantamos uma só voz, cantamos aleluia. Para Deus é o nosso louvor, para Deus é nossa canção. Levantamos uma só voz, cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Do louvor glorioso, glorioso, glorioso.
seu nome é glorioso, glorioso, glorioso. Todo louvor glorioso tu és, glorioso, glorioso. E nós cantamos glorioso, glorioso, glorioso. Tu és glorioso, Deus. Bom dia, igreja, e a todos os que nos assistem e visitam hoje. Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. O assunto de hoje é a ceia do Senhor. O texto que iremos observar e que será a nossa base de reflexão é a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, e iremos refletir desde o verso 23 até ao verso 33. Aquilo que Paulo nos ensina como tema é como participar da ceia do Senhor. Em quase tudo o que fazemos, sabemos que há qualquer coisa que sustenta a forma como as fazemos. E há uma frase muito conhecida que diz: diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Na verdade, apesar de ser uma frase muito antiga, o tempo não mudou nem apagou a sua verdade. Há uma razão pela qual fazemos as coisas. Neste caso é o exemplo que condiciona ou dirige. E lembro-me de uma pequena história que já contei em outra ocasião na nossa congregação no Livramento, e fala sobre uma mãe que levou o seu filho a um homem muito respeitado pelaquela comunidade e implorou: por favor, peça ao meu filho para não comer muito açúcar, porque faz mal à saúde. O homem, muito respeitado, depois de uma pausa, pediu: traga o seu filho daqui a 2 semanas. Então, 2 semanas depois, ela voltou com o filho. O homem olhou bem no fundo dos olhos do menino e disse: não comas muito açúcar, porque faz mal à saúde. A mulher ficou muito agradecida, mas perplexa, e a mulher perguntou: por que é que me pediu 2 semanas? Podia ter dito a mesma coisa antes? E o homem respondeu: há 2 semanas atrás eu ainda comia muito açúcar, e não posso exigir aos outros aquilo que eu próprio não faço. Há uma razão pela qual fazemos as coisas. E hoje o que eu pretendo mostrar é que existe um princípio fundamental pelo qual nós celebramos e participamos da ceia do Senhor e também como o fazemos. Paulo quis deixar aos crentes da região de Corinto o fundamento deste encontro e o que ele visa celebrar, o porquê e o como. Paulo sabia que o exemplo é fundamental e se o princípio é desvirtuado pelo exemplo, ou seja, pela forma como fazemos, influencia tudo o resto e deturpa o fundamento. Paulo, através do exemplo, tinha-lhes deixado esta celebração e o seu fundamento, assim como ele o tinha recebido do próprio Senhor. E quando ele soube que o princípio se tinha perdido algures nestas celebrações, ele quis corrigir a igreja de Corinto e fazê-la voltar ao princípio. Trata-se da ceia do Senhor, que faz memória da morte do Senhor. O pão lembra o seu corpo, que foi moído por nós até à morte. O vinho lembra a nova aliança com Deus, através do seu sangue que foi vertido por nós. E desta forma, ao tomarmos o pão e o vinho, identificamos-nos com Cristo e sempre que celebramos a ceia do Senhor, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. A expressão até que Ele venha mostra-nos que Ele não ficou preso na morte, mas que ressuscitou e existe uma continuação. A sua ressurreição é a confirmação de tudo o que Ele é. Não tenho como propósito fazer um estudo aprofundado sobre este tema, mas quero evidenciar alguns princípios fundamentais que o crente deve observar ao participar da ceia do Senhor. E neste texto iremos considerar o porquê e como tomar a ceia do Senhor, observando pelo menos 3 princípios ali explícitos. E como o dicionário nos ensina, a informação que está implícita tem que ser interpretada. Mas a informação que está explícita só não entende quem não quer. O texto será em 1 Coríntios 11, 23 a 33. E o primeiro ponto que nós conseguimos verificar aqui é que o cristão deve participar da ceia do Senhor continuamente. E lemos os versos 23 e 26, onde explica isto. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse:
Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então devemos participar da ceia do Senhor de forma contínua. Isto está explícito no texto. Nestes versículos nós vemos uma parte do fundamento e do como. No verso 24 diz: Fazei isto em memória de mim. E no verso 26, até que Ele venha. Isto mostra-nos que esta lembrança e participação deve ser feita em memória de Jesus e deve continuar até que Ele venha. Por isso, enquanto Ele não vier, devemos continuar a fazer. Devemos participar de forma contínua. Tudo isto Paulo refere que entregou tal e qual como recebeu do próprio Senhor. Ele diz no verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Foi através do exemplo, na comunhão, junto com eles, que Paulo lhes deixou este princípio de memória, este mandamento da parte do Senhor. Como devemos então promover este encontro para celebração em específico? Não temos aqui definida uma ordem de regularidade, ou seja, não vemos aqui quantas vezes por mês ou por ano deverá acontecer, mas vemos uma ordem de continuidade, pelo que cada congregação deverá fazê-lo de forma a que todos possam encontrar lugar para desfrutar desta bênção, de poder cumprir este mandamento. Podemos anunciar a morte do Senhor de várias formas e em todo o lugar e até mesmo individualmente. Mas esta é uma forma especial e única que é ensinada pelo Senhor para ser feita num grupo maior. Podemos concluir que será numa igreja local ou, como é dito muitas vezes, na nossa comunidade cristã, feito em comunhão e através do exemplo. Então aqui, Paulo, que o promove nestes versos é que cada membro deste corpo de Cristo, individualmente, deve promover o desejo de estar em comunhão com pessoas com o mesmo propósito, o de cumprir este mandamento do Senhor em memória dele, da sua vida e da sua obra redentora através da sua morte e também a ressurreição. E este memorial deve ser feito continuamente até que ele venha. O segundo ponto que lemos aqui é que o cristão deve participar da ceia do Senhor dignamente. E isso verificamos desde o verso 27 até ao 32, que diz assim: Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Eu creio que a palavra dignamente nem sempre tem sido compreendida dentro do seu contexto. O dicionário ajuda-nos a entender o seu sentido imediato, mas depois devemos verificar o contexto remoto, ou seja, que tipo de significado fica a palavra ou a expressão segundo o contexto onde está inserida. O significado imediato é com dignidade, com honra, honestamente. E lembro que esta honestidade é definida da Bíblia para fora e não o contrário. Então o que quer dizer da Bíblia para fora? Eu não quero definir, ou não posso definir por mim mesmo, qual é o padrão de celebrar esta ceia de forma honesta. Não é o que eu considero como honesto que define, mas tenho que verificar como a Bíblia define o que é celebrar esta ceia de forma honesta ou dignamente. Então, o que é que significa participar da ceia dignamente? O que normalmente se evidencia na participação da ceia do Senhor é o exame a si mesmo, para ver se está preparado para tomar a ceia dignamente. Mas raramente ouvi falar do padrão que a Bíblia ensina para participar de forma digna. Se eu souber o que isto quer dizer, então já posso fazer esse exame, mas sem essa informação, como vou conseguir examinar-me? Esta é a questão. Naquela época, Paulo escreveu para corrigir alguns problemas que estavam presentes na igreja da região de Corinto. Esses problemas não os permitia celebrar a ceia de forma digna. Havia divisões na igreja. Estas divisões na igreja eram causadas por inveja, diferenças sociais, culturais e até mesmo teológicas. E Paulo, o que escreve, ele escreve para corrigir estas questões e mostra claramente que se eles não resolvessem estas questões, seria um engano participar de uma ceia que anuncia a morte do Senhor e que promove a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. Paulo mostra que estas divisões culminavam em reuniões vazias do significado que a ceia do Senhor representava. A morte do Senhor foi a maior partilha da parte de Deus
para a humanidade. E tudo o que queremos nesta celebração é anunciar a morte do Senhor, mas sem partilha eles não representavam ou desvirtuavam o conceito da ceia do Senhor. Paulo expõe o que acontecia nessas reuniões. Os mais abastados provavelmente seriam proprietários de negócios grandes e teriam em abundância tempo e comida. Paulo refere que eles chegavam antes e desfrutavam da sua abundância sem esperar pelos seus irmãos na fé, que eram mais desfavorecidos. E quando estes chegavam, provavelmente após os seus trabalhos e sem nada para trazer, chegavam a esta reunião e já não havia nada para partilhar da ceia do Senhor. Não havia um espírito de partilha e comunhão verdadeira. Isto mostrava que não se consideravam parte do mesmo corpo e a maior expressão seria nesta partilha. Por isso Paulo afirma que não era a ceia do Senhor que eles celebravam ali. Como podemos participar hoje de forma digna se aquilo que partilhamos nesse dia é dado pela Igreja? O assunto aqui não são os elementos, o pão e o vinho, mas a atitude contínua com que eu considero os meus irmãos e a minha participação neste corpo. Hoje na ceia não trazemos nem o pão nem o vinho, mas então o que trazemos para partilharmos nesta comunidade? O que é que eu trago para partilhar com este corpo? Eu pertenço a esta comunidade apenas para o meu conforto, a minha satisfação, ou eu pretendo servir esta comunidade e dar-me em benefício dos outros? Jesus, ao celebrar a ceia com os seus discípulos, partiu o pão e deu-o a todos e disse: "Este é o meu corpo que é partido por vós. Façam isto em memória de mim." Será que eu acredito que a minha doação é usada por Deus para o crescimento de todos? Eu anuncio esta partilha que Cristo teve, ou seja, a sua morte, para que este corpo fosse uma realidade com esta consciência. Então, quando eu me examino em relação à forma como participo da ceia, a pergunta que eu tenho que responder é: eu discerno ou de outra forma? Compreendo o corpo de Cristo desta forma? Eu dou-me para proveito e crescimento deste corpo, que é a Igreja? Examino hoje se tenho considerado desta forma o corpo de Cristo. Veja se este é o exame que tem feito, porque o cristão deve participar da ceia do Senhor dignamente. O terceiro ponto é que o cristão deve participar da ceia do Senhor juntamente. Vemos isso no verso 33, que diz: "Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros." Depois de entendermos os dois primeiros princípios na celebração da ceia, este torna-se ainda mais explícito. Mas este juntamente quer dizer mais do que apenas estar no mesmo lugar. Este juntamente implica encaminharmos para o mesmo alvo. Bem, primeiro temos que estar inseridos neste corpo através do batismo de Cristo. Essa é a expressão primária de pertencermos ao corpo de Cristo. Mas essa expressão, que também é um mandamento, à semelhança deste que falamos, e não deve ser desprezado, é apenas um dos primeiros passos visíveis da união. Paulo estava a corrigir a atitude e não a falta de itens para a celebração da ceia. Tanto é que Paulo afirma: se o que pretendem é comer, então comam em casa. Ele estava a resolver a questão de fundo, a questão da união. Eles não estavam a agir em unidade. Não se protegiam nem consideravam como um. O que acontecia era muito simples. Havia, como irá sempre haver, diferenças sociais, culturais, etc. Mas o impacto dessas diferenças deve ir diminuindo até que a união seja o fator mais visível da comunidade cristã. Eu considero os meus irmãos da parte do corpo de Cristo. É impossível sermos todos do mesmo estrato social, termos todos a mesma cultura e pensarmos todos da mesma maneira. Mas o que nos une deve ser maior e mais importante do que aquilo que nos diferencia. A união em Cristo não nos permite estar divididos, ou então não discernimos o corpo de Cristo. Ou, por outras palavras, não compreendemos o que é ser parte do corpo de Cristo. Este é o exame que devemos fazer. Eu estou unido com o corpo de Cristo aqui ou estou dividido? Eu considero que estas pessoas partilham da mesma fé e da mesma bênção espiritual que esta memória representa? Se não consigo estar unido num grupo menor, como a comunidade cristã ou a igreja local, como é que é possível estar unido ao resto do corpo de Cristo, que é a igreja? Lembramos na oração de Jesus, não só pelos seus discípulos naquela altura, mas também por nós hoje, que a sua ideia para a igreja em todo o tempo é que seja um. Como Ele e o Pai são um. O desejo de Deus e a oração de Jesus era que fôssemos um. Nas palavras de Jesus conhecemos o propósito maior de estarmos em união, e essa é para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que Tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Então a nossa unidade não é apenas por causa de nós como igreja, não é apenas para o nosso benefício, mas serve ainda para que a igreja anuncie ao mundo que Deus enviou o seu Filho e que nos ama como Jesus foi amado. Se queremos anunciar Jesus e a sua obra redentora, temos de estar
em união para promovê-la. Examine hoje se, ao tomar a ceia do Senhor, toma com consciência da necessidade desta união. E não espere pela perfeição para participar da ceia do Senhor, mas deixe-se ir aperfeiçoando nesta união. Em conclusão, cada vez que a Igreja se reúne para participar da ceia do Senhor, deve considerar estes 3 princípios. Devemos promover o desejo interior de estar presente cada vez que a comunidade cristã onde pertencemos se reúne para anunciar a morte do Senhor através da participação da ceia do Senhor. Continuamente, até que Ele venha, devo tomar esta ceia do Senhor dignamente, doando-me em proveito e crescimento de todos, repartindo o que sou em Cristo pelos outros. E por último, mais do que estar no mesmo lugar, é participar e ser um agente de desenvolvimento e da promoção da união que Cristo orou e desejou para a sua Igreja. Então aqueles que amam esta unidade se unam cada vez mais. Permita que este dia especial possa ainda servir de desafio para que se deixe transformar e aperfeiçoar naquilo que reconhece que ainda não anuncia ao Senhor e não reflete a sua união. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Uma boa semana a todos e que Deus abençoe a vossa casa. Queria lembrar-vos que vocês podem estar connosco aos domingos de manhã às 10h30. Para isso, inscrevam-se através dos links que disponibilizamos. Se não têm o link, peçam-nos, mande-nos uma mensagem. Temos todo o prazer em convidar-nos. Segunda-feira, dia 27, às 20h30, Mulheres de Oração, que isto é uma reunião de intercessão para senhoras, e vamos retomar as reuniões de oração presenciais 27 de julho, 20h30, na Igreja Evangélica do Livramento. A todos, boa semana!